Então, boa tarde, professores, boa tarde, colegas. Então, nosso grupo vai apresentar o nosso seminário de Estatística e Experimentação Agrícola. Então, os discentes do grupo é o Diogo Blia, a Fernanda Nodário, o Gabriel Gendrei, a Jéssica Voz e eu, o Júnior Kinot. E os docentes são os professores Eduardo Lourenço de Souza e o Marlon Castro Vasconcelos. Então, uma introdução sobre o nosso artigo utilizado. Então, no Brasil, mais da metade da área agrícola, ela tem como principal característica de manejo o sistema de plantio direto, que é conhecido como SPD. Ele corresponde a aproximadamente 31,8 milhões de hectares, segundo o FRIBAPED 2012. Um dos principais fatores que limitam a produção agrícola no país e no mundo é a acidez do solo, segundo o Fageria 2001. A principal maneira de corrigir a acidez do solo é por meio da calagem, que ela eleva o pH do solo, neutralizando o alumínio, que é maléfico às produções. Então, após esse processo de neutralização, é acionado o cálcio e o magnésio, que eles favorecem o crescimento radicular e a absorção de água e nutrientes das plantas. Então, o trabalho ele objetivou avaliar a influência da aplicação de gesso agrícola com e sem calcário, nos atributos químicos de um lato-solo vermelho distrófico, e na produtividade de milho e soja em plantio direto. Então, trabalha sobre gesso calcário, aumentam a produtividade e amenizam o efeito do déficit hídrico em milho e soja. Então, o experimento foi realizado em um delineamento e foi inteiramente casualizado, com 6 doses de gesso, de 0, 0,5, 1, 2, 4 e 8. E a aplicação de calcário, então, foi feita em 4 repetições, esse para o milho. Então, para a soja, utilizou-se o esquema fatorial 6x2, em que os tratamentos foram 6 doses de gesso agrícola, de 0, 0,5, de 1, 2, 4 e 8, com e sem aplicação de calcário, então com 4 repetições. Os atributos químicos do solo e a produtividade de grãos de milho e de soja foram avaliados. O gesso agrícola aumenta os teores de cálcio e redistribui o magnésio para as camadas de 10 a 20 centímetros e 20 a 40 centímetros. Assim, estão diminuindo os teores de alumínio na camada de 20 a 40 centímetros. A aplicação de calcário aumenta o pH na camada, de 0 a 10 centímetros de profundidade, e o pH não é alterado pela aplicação de gesso agrícola. O gesso agrícola, então, aumenta a produtividade de grãos de milho e de soja, com resposta até a doses de 2 e com incremento de 9,3%, e para o milho, 11,4% e 11,3%, respectivamente, com e sem calcário para a soja. Então, aqui é a precipitação pluvial. Então, durante o experimento, na safra 2012-2013, no município de Barra Funda, Rio Grande do Sul. Então, foi feito segundo a classificação de Köppen-Geiger, e o clima é tipo CFA, subtropical úmido, sem estação seca definido e com verões quentes. Então, aqui dá para se observar onde os meses que mais tiveram precipitação de chuva foram nos meses de julho, setembro, outubro e janeiro de 2013 e fevereiro de 2013, onde no mês de fevereiro de 2013 choveu cerca de uns 94, 95 milímetros. Então, aqui os atributos químicos do solo antes da aplicação do calcário e do gesso para as culturas do milho e da soja. Então, aqui dá para observar bem, então, na cultura de milho, que o pH, então, era bem baixo, era um pH bem ácido, né? Abaixo de 7, que é o recomendado para o pH. Na soja também, um pH bem ácido. E conforme isso, então, o CTC em matéria orgânica, então, também não era muito bom, não era muito evoluído. No gráfico a seguir dá para se observar que o pH que o gesso
fez com que o pH do solo pouco se alterasse. Já com a aplicação de calcário em relação à área sem aplicação, o calcário aumentou em torno de 10 centímetros de pH. Já no teor de alumínio, houve uma diminuição de 10% com a aplicação de calcário, indiferente de gesso também, ajudando a diminuir a toxicidade do solo. Se observarmos no gráfico de magnésio, aumentou após a aplicação de calcário, que passou a possuir de 20 com gesso e de calcário de 20 a 40 centímetros, o que é importante para o desenvolvimento das plantas. Se observou também que após a aplicação aumentou de 10 para 20 centímetros, cerca de 25%, a quantidade de calcário na superfície do solo. Também deu para se observar que aumentou também a quantidade de CT do solo para 10 centímetros após a aplicação de gesso e calcário, o que ajuda a reter cátions de calcário, magnésio e potássio. Pode passar. Só volto na figura 13 ali, Gabriel, que é a Jéssica daí. Aqui, então, no gráfico, nós temos o pH, o teor de alumínio, a capacidade de troca de cátions e o antimônio. Aqui no alumínio, no solo, então, a gente pode ver que eles foram baixos nas camadas 0 a 10 centímetros e 10 a 20, e inferiores a 10% da saturação por alumínio. Esse desenvolvimento, então, ele é das culturas com maior concentração dos genes, até 20 centímetros de profundidade, mas a camada de 20 a 40 ele apresenta impedimento, em função da toxidez do alumínio. O CTC, então, do solo aumentou na camada de 0 a 10 centímetros após a aplicação do gesso agrícola e o calcário, e esse aumento também é importante para a fertilidade do solo, pois ele proporciona os colóides maior capacidade de reter cátions com Ca e magnésio, nutrientes, então, que são importantes para o crescimento das plantas. Então, a figura 4, ela representa, do lado A, a aplicação de gesso sem o calcário, do lado B, do lado direito, a aplicação de gesso mais o calcário. Então, percebe-se que elevou a quantidade de nutrientes presentes na composição do solo. Exemplo, no primeiro gráfico, o teor de cálcio, que ele se elevou quando posto a 6 toneladas por hectare. A mesma coisa observou-se com o magnésio, que também teve um incremento de magnésio com a aplicação de gesso e calcário. O fósforo, ele não teve muita significância de alta, ele se manteve o mesmo com e sem a aplicação de calcário. E já o potássio, ele também teve elevados valores quando aplicado o calcário junto com o gesso. Então, agora eu vou apresentar a figura 5, que é sobre a produtividade de grãos de milho e de soja em função da dose de gesso. Aí, então, aqui, onde está especificado no gráfico a bolinha preenchida, é 100. Quer dizer, é com gesso. E onde está a bolinha não preenchida, é com calcário. Ainda referente à pesquisa feita em Barra Funda, no Rio Grande do Sul, sobre a safra 2012 e 2013. Ele tem significativo a 1% e 5% de respectividade.
Então, aqui no primeiro gráfico é sobre a produtividade do milho, que foi feita com o gesso. Aqui a gente pode ver que até uma aplicação de mais ou menos 2 e pouco por cento, a produtividade ela tem um aumento, né? A partir disso, ela se mantém constante. Então, não tem por que reutilizar, aplicar uma maior quantidade, porque a produtividade não vai ter nenhuma alteração, ela vai se manter constante. E no segundo gráfico aqui, sobre a produtividade do milho. Na linha de baixo, então, é referente ao calcário. Na linha de cima, é referente... na verdade, é sem o calcário na linha de baixo, e na linha de cima é com o calcário. Aqui também a gente pode ver que, seguindo mais ou menos o exemplo do gráfico anterior, com o calcário, até uma aplicação de 1,80% mais ou menos, ela aumenta a produtividade. Aí, sem o calcário, também, né, nessa porcentagem aí, aumenta a produtividade. Após isso, a produtividade se mantém estável e não tem por que a gente reajustar uma maior aplicação de calcário ou não, porque não vai ter um aumento na produtividade, ela vai se manter constante, não tendo esse aumento. Então, aqui é a nossa conclusão, como já falado mais ou menos anteriormente, que o gesso agrícola aumenta os teores de cálcio, redistribui magnésio nas camadas de entre 10 e 20 centímetros de profundidade e entre 20 e 40 centímetros de profundidade. E diminui os teores de alumínio, que estavam bem altos, né, como a gente viu lá no começo da pesquisa, numa camada de 20 e 40 centímetros de profundidade. A aplicação de gesso e calcário em superfície aumenta a capacidade de troca de cátions, na segunda camada de 0,10 centímetros de profundidade. O gesso agrícola aumenta a produtividade de grãos de milho e soja, com resposta até a dose de 2 TH, com incrementos de 9,3% para o milho e de 11,4% e 11,3%, respectivamente, com e sem calcário para a soja. Aqui as nossas referências. E seria essa a nossa apresentação referente ao nosso artigo.